A REN é um facilitador da transição energética. Ao operar as redes de transporte de eletricidade e gás e uma pequena rede de distribuição, nós estamos posicionados para ligar os produtores aos consumidores e, como tal, criar as condições para esta nova energia ou energia verde poder chegar aos consumidores em segurança, com todas as garantias de segurança de abastecimento e, obviamente, com todos os requisitos máximos de qualidade de serviço, garantindo que a transição energética é sustentável não só na perspectiva ambiental, mas técnica e economicamente. João Faria Conceição, eu sou membro da Comissão Executiva da REN e tenho a responsabilidade das áreas operacionais da empresa. A transição energética é um processo complexo e longo. Nós estamos, e muitas vezes procuramos dizer isto, sem querer dramatizar, esta transição energética é quase que uma revolução energética, porque estão muitas coisas a acontecer simultaneamente. Nós temos a tendência de olhar para a transição energética como vendo uma mudança para algo mais sustentável, mais renovável, mas não é só isso. Há claramente uma mudança no paradigma tecnológico e na utilização de mais fontes de energia renovável, mas há muito mais. Temos uma mudança estrutural na cadeia de valor do setor. Os agentes tradicionais, as chamadas utilities, estão a ser substituídos ou pelo menos complementados com novos agentes que entram neste setor. E simultaneamente existe algo que me parece muito relevante, é que o consumidor deixou de ser um agente passivo para passar a ser um agente ativo em todo este processo. Há uma democratização, no bom sentido do termo, do consumidor, consumidor esse que passa a estar mais informado e passa a poder atuar também no próprio sistema. E, portanto, tudo isto como uma revolução energética é um processo transiente com muita instabilidade e com uma característica que muitas vezes os engenheiros dizem destes processos transientes, que eles não convergem para aquilo que se pensava que ia ser a solução de convergência, convergem para uma solução de equilíbrio que achamos que mal ou bem vai ser em linha com isto, com o que se pretende de um setor mais sustentável aos diferentes níveis. Nós estamos com 70 e muitos % de incorporação de renováveis na produção de eletricidade. Esta tendência está a ir na direção certa. Dito isto, naturalmente, como processo que é um processo longo e complexo, ainda existem muitas medidas e ações que têm que ser feitas para tornar isto tudo sustentável. A Europa tem definido metas concretas, nomeadamente para 2030, e uma das metas é o famoso objetivo dos 51%. Para as pessoas perceberem, os 51% nós não comparam com os 70 e muitos por cento, 73, 75, que nós falámos há pouco, porque estes 51% dizem respeito a toda a energia consumida. E toda a energia consumida não é só a eletricidade que nós consumimos, é o que chamamos a energia primária. É o que nós consumimos em termos de combustíveis, é o que nós não consumimos em termos de outras fontes de energia. Naturalmente que há algum trabalho a fazer, por exemplo, no que diz respeito à eficiência energética, que tem um grande potencial e é, como muitos especialistas dizem, a forma de energia mais barata, que é a energia que nós poupamos. Há uma mudança que é preciso acelerar também a nível dos transportes. Em alguns consumos industriais que mais dificilmente evoluirão para uma eletrificação total, portanto, todas essas medidas devem ser acauteladas para garantir que as metas que a Europa tem definidas são atingidas. Dito isto, acho que nós estamos, diria, bem posicionados para conseguir esse mesmo objetivo, desde que mantenhamos uma política estruturada e estável com estas diretivas em vista. A REN é um agente importante nesta mesma transição energética, porque estando nós a operar as redes de transporte de eletricidade e de gás natural, e no caso
de uma concessionária que também temos as redes de distribuição numa rede de distribuição no norte do país, na Portgás. Somos um facilitador desta transição energética, porque sem as redes, e isso é um dado adquirido, por muito que se faça, quer em termos de produção, quer em termos de consumo, não estão lá as infraestruturas que fazem a ligação entre as duas partes. E, portanto, a REN vai ter sempre um papel importante, e a REN, como entidade concessionária, tudo o que faz é totalmente articulado com as entidades oficiais, nomeadamente o Estado concedente e a entidade reguladora dos serviços energéticos. Os licenciamentos são, de facto, um desafio e nós temos que ver as diferentes perspectivas. A perspectiva de uma entidade que quer, efetivamente, desenvolver o seu projeto e, portanto, acha que o seu projeto é algo muito importante e, portanto, tem que ser feito, mas também temos que ver as outras perspectivas, porque para isto se tornar sustentável, nós costumamos dizer na REN que tem que ter os três pilares da sustentabilidade. Não pode ser só uma sustentabilidade ambiental, mas tem também ter uma sustentabilidade técnica e uma sustentabilidade económica. Se uma destas três sustentabilidades falhar, toda a sustentabilidade vai mais cedo ou mais tarde falhar. E os licenciamentos é como um equilíbrio que se tem que ser atingido para conseguir atingir este mesmo fim da sustentabilidade nos três pilares. Nós percebemos que há uma necessidade de rede muito forte. Mas, por outro lado, até esquecendo ainda por momentos a questão ambiental no sentido estrito do termo, logo por uma lógica de ordenamento do território, não é execuível ter o território nacional todo cortado por infraestruturas de transporte de eletricidade ou de distribuição de eletricidade ou de gás ou de outra forma de energia. Por outro lado, também de quem está a analisar todos estes licenciamentos, uma posição demasiado redutora, inviabilizando tudo, inviabiliza todo este processo de transição energética. Portanto, a palavra que me parece que deve ser usada é um equilíbrio entre as diferentes partes. Esta transição energética tem que ser sustentável economicamente. E a regulação tem que dar, por um lado, uns sinais de estabilidade e uns sinais de justeza para todas as partes. Quer dizer, nós não podemos querer, por um lado, facilitar a vida aos promotores dos projetos, quer eles sejam projetos de produção ou de infraestruturas, mas, por outro lado, também não podemos assumir que toda esta transição energética se faz sem custos, porque se isto não tivesse alguns impactos, já estaria feita há algum tempo. E, portanto, temos que encontrar novamente aqui a tal palavra mágica do equilíbrio e, no caso da regulação, um sinal de estabilidade. Estamos a falar de um setor que é de capital intensivo e de investimentos a médio e longo prazo e, portanto, se essa sustentabilidade não existir, os investidores não avançam e estes projetos não acontecem e a dita transição energética atrasa-se. Bem, nós estamos a trabalhar e levamos muito a sério essa componente. Aliás, o plano estratégico da REN tem, eu diria também novamente, é um tripé com uma componente económica, depois uma componente operacional e também esta componente, diria mais, das metas de sustentabilidade e de emissões. A nossa preocupação é que nós consigamos garantir que há um equilíbrio nos três níveis ou nos três âmbitos do que se chama a neutralidade carbónica. Também sem querer entrar em muitos detalhes, tudo isto é visto com três dimensões distintas. É o que se chama o âmbito 1 e o âmbito 2, que são áreas em que dependem diretamente e quase em exclusivo da ação da entidade que está em causa, e é nesse que nós estamos a trabalhar. Nós estamos a tentar fazer uma eletrificação da nossa frota, estamos a tentar implementar painéis solares, por exemplo, para os autoconsumos dos nossos edifícios administrativos e também, de certa forma, para podermos compensar parte das perdas que as redes têm, que é um aspecto físico, e não há como fugir, mas tentar compensar com energia renovável.
Estamos a tentar implementar equipamentos mais amigos do ambiente no que diz respeito às emissões. E depois estamos a introduzir uma nova abordagem também complementar a tudo isto, que é o chamado âmbito 3. E o âmbito 3 é as entidades que trabalham connosco, portanto, os nossos parceiros, os nossos fornecedores. E, no fundo, tentar incutir também neles um objetivo para que, no âmbito global, não só a nossa atuação direta, mas como a atuação global que envolve a nossa esfera de atividade, não direta, mas também dos nossos parceiros e fornecedores, que tudo isto converge no mesmo caminho. Portanto, isto está a ser feito, nós estamos dentro do que são os objetivos do plano estratégico e, neste momento, não temos nada que nos diga que tenhamos que acautelar algum precalço, está tudo dentro dos timings que estavam previstos. Bom, há um aspecto, primeiro, 93% significa que nós temos de ter uma estrutura de produção bastante mais desenvolvida e cada vez mais assente em tecnologias renováveis. E, portanto, vai ser inevitável termos que ter maiores fontes de produção renováveis, nomeadamente eólica e solar. O segundo aspecto tem a ver com uma preocupação que a REN tem, e ainda à pergunta anterior da questão da sustentabilidade económica, é que tudo isto tem que fazer sentido economicamente. Porque não faz sentido, ou é até perigoso, estar a definir metas que depois impliquem um custo de tal modo desproporcionado que elas acabam por não ser atingidas porque economicamente ninguém está disposto a pagar esse mesmo objetivo. O terceiro aspecto é um aspecto que tem a ver com a natureza técnica. As renováveis têm muitas vantagens, mas têm uma característica que é a volatilidade, ao contrário das tecnologias tradicionais, nomeadamente com assentes em hidrocarbonetos, portanto em carvão ou em gás natural, ou ainda até mais antigamente no fuel, que já foi usado no nosso sistema elétrico para produzir eletricidade. Nessas tecnologias, bastava termos à nossa disposição a matéria-prima, portanto os hidrocarbonetos, e ter as centrais em operação e produzir-se-ia aquilo que seria necessário produzir. No caso das renováveis, estamos condicionados à existência de vento, sol durante a noite não existe, a água também tem a sua própria volatilidade, portanto nós temos que também aprender a gerir esta mesma volatilidade. Claramente desenvolvendo uma componente que é complementar às transações normais do que se chama os mercados diários, que é os mercados de balanço e os mercados de serviço-sistema, que idealmente, quanto mais baseados em sistemas de mercado, mais transparentes são e mais permitem quem quiser participar, quer seja vendedor ou comprador, poder fazê-lo. O que é que estamos a falar? Coisas tão simples como, por exemplo, a tal intervenção ativa dos consumidores. Os consumidores deixarem de ser uns agentes passivos que apenas consomem, e aqui apenas com umas grandes aspas, para passarem a poder ser parte do sistema. Ou seja, quando pode existir algum desequilíbrio, ou porque estava previsto haver um pouco mais de vento e esse vento não aparece, ou porque existe um percalço qualquer que é natural acontecer no dia-a-dia de um sistema elétrico, os consumidores poderem eles próprios modular o seu consumo, ou aumentarem o seu consumo se houver um excesso de energia, ou diminuírem o seu consumo quase em tempo real. Isto são os mercados de balanço e os mercados de serviço-sistema que, quanto maior for o nível de participação, mais transparentes se tornam, mais líquidos se tornam, mais permitem fazer este processo de uma forma sustentável, económica e tecnicamente. Que é uma meta ambiciosa, acho que não é muito difícil. Nós praticamente quase estamos a duplicar o consumo. O que é que está em causa aqui? É uma alteração substancial nos consumos, nomeadamente no aparecimento de novos grandes consumidores e consumidores intensivos. Estamos a falar de grande indústria e estamos a falar em áreas muito específicas, tipicamente industriais. Neste momento, a mais proeminente é a zona de Sines, onde estão a ser desenvolvidas diferentes novos agentes
desde da produção de amoníaco, à petroquímica, a outro tipo, às baterias, a outro tipo de consumidores industriais, que são consumidores que consomem as 8.760 horas por ano, exceto ali uma franja muito marginal em que podem entrar em algumas manutenções, também elas normais, mas são consumidores que consomem muito ao longo de todo o ano. Depois temos outro fenómeno, que é um fenómeno que está a surgir por toda a Europa e nos Estados Unidos, que são os data centers. Nós hoje, no nosso dia-a-dia, usamos muito mais todo o setor das telecomunicações e uma necessidade grande para data centers. Os data centers são outra fonte de consumo intensivo e, portanto, se nós juntarmos tudo isto, efetivamente, o nosso consumo tradicional, que tinha uma evolução, diria sempre na casa de um dígito em termos percentuais, pode simplesmente aumentar significativamente para os níveis que referiu. Isso implica uma transformação do setor, a começar pela necessidade das redes, transformação essa que, na opinião da REN, tem que ser acompanhada de muito de perto, precisamente para tentarmos a todo o custo evitar realizar sobreinvestimentos, ou seja, estarmos a fazer mais do que aquilo que depois na prática acontece, porque os 90 terawatts é uma previsão e, como todas as previsões, podem estar certas, só podem estar erradas. É uma verdade de lá para Alice. Agora, nós não podemos cair na tentação de esperar que esse consumo apareça para depois reagir. Isso não vai acontecer. Temos que ir reagindo e temos que ir calibrando o tamanho dessa mesma reação à medida das necessidades, de forma a evitar no mais possível que se cometam erros de algum excesso de otimismo ou um atraso na resposta. A nossa resposta está sempre necessariamente articulada com as necessidades de política energética do país. O número está certo, portanto, nós no plano estratégico que foi anunciado, indicamos qualquer coisa da ordem de 1.500 milhões a 1.700 milhões nos próximos 4 anos, dos quais 2/3 se destinam ao setor da eletricidade e, no fundo, se destinam exatamente a criar as condições para a ligação de todas estas novas fontes de energias renováveis, nomeadamente a energia eólica, mas principalmente a energia solar. Destinam-se também, em parte, para dar resposta ao aparecimento destes novos consumidores. Sines é o exemplo mais imediato e é algo que temos que dar resposta agora já no que nós consideramos o curto prazo, sendo que aqui o curto prazo é 2026, mas para nós 2026 é já praticamente amanhã. E, portanto, grande parte, eu diria 2/3 desse montante, diz respeito à resposta que é necessária dar no setor da eletricidade. Depois, cerca de 1/4 está alocado ao gás e muito disto aos novos gases renováveis. Temos algum investimento que é investimento de manutenção, mas é pequeno, das infraestruturas existentes, e depois aqui o salto para os gases renováveis, estamos a falar biometano ou hidrogênio. Naturalmente, este é um ótimo exemplo em que essa mesma resposta tem que ir acompanhando as necessidades. Nós não vamos antecipar-nos às necessidades, mas também não nos podemos atrasar às mesmas necessidades. E, finalmente, a parte restante, que são cerca de 150 milhões, tem a ver com a nossa atividade internacional que temos no Chile. A resposta não é uma resposta simples, é uma resposta completa, mas tentando ser o mais sucinto, e isto, obviamente, podem naturalmente existir outras opiniões, estamos, mais uma vez, desde que toda essa aposta seja uma aposta também ela olhada na perspectiva económica. Nós temos aqui um potencial, como disse, portanto somos um país que tem muito sol, temos vento, vamos tendo alguma água e, portanto, temos, em termos de renováveis, a chamada complementaridade quase perfeita. Naturalmente, depois podem ser acrescentados outras componentes da biomassa, porque
Sempre que temos estas tragédias dos incêndios se fala na biomassa e pode ser efetivamente algo que pode e deve ser pensado como uma complementaridade das três principais fontes. Agora, é preciso que efetivamente a resposta seja uma resposta que é feita com as cautelas necessárias para evitar que de repente se transforme numa resposta com um custo que vai onerar todos os consumidores, quer sejam os consumidores industriais, quer sejam as famílias. E isso é algo que não se pretende. Essa discussão não é uma discussão não é exclusiva portuguesa, é uma discussão que está a acontecer no âmbito europeu. Portugal, na nossa opinião da REN, tem condições para o fazer, deve fazê-lo e penso que está a fazê-lo nos passos que devem ser dados. A Europa não pode ficar dependente de fontes externas em termos energéticos. Uma sociedade evoluída e industrializada tem que ter as suas próprias fontes. E, portanto, todo este caminho para uma transição para as renováveis, e nomeadamente no caso concreto, por exemplo, do gás natural, a resposta que a Europa estruturou para reduzir a dependência que tinha do gás importado a partir da Federação Russa, é um exemplo. E ao fim destes 2, 3 anos, a verdade é que essa mesma redução foi atingida e a Europa está a conseguir dar uma resposta concomitante àquilo que se propôs fazer. Portanto, nesse aspecto, a questão da cada vez maior dependência energética penso que está a ser seguida e está a ser devidamente acautelada. No que diz respeito às necessidades, os números são colossais. Pode ser o relatório Draghi, pode ser a Standard & Poor's, pode ser os consultores da McKinsey. No caso específico das redes, os números que se falam, estamos a falar de 100 mil milhões de euros ano de investimento nas redes. Se são 100 mil, se são 80, se são 120, não sei. Sei que é muito necessário este investimento e o que a Europa tem que garantir é que efetivamente consegue fazer toda esta transição de uma certa forma utilizando os seus próprios recursos, o seu próprio conhecimento e não cairmos numa dependência externa de onde ela seja, quer em termos industriais, quer em termos de fornecimento de energéticos, quer a outros níveis. Portanto, o relatório Draghi identifica, penso que as diferentes políticas nacionais na área da energia respaldam o que diz o relatório Draghi. Portugal não é uma exceção. Acho que a nossa política nacional respalda completamente o que está dito no relatório Draghi e o que é o espelho da política europeia. Agora, a questão está na fase de como é que nós vamos implementar isso. E isso, sim, é um grande desafio. Temos dois, eu diria, mais a curto prazo e um mais a médio prazo. O curto prazo é uma nova interligação elétrica. Nós temos, para que as pessoas entendam, nós temos 9 interligações com Espanha, numa ordem de grandeza que está ali à volta dos 3.000 megawatts de potência. Também para pôr isto em perspectiva, a ponta de consumo nacional está tipicamente no máximo dos máximos, é à volta dos 10.000 megawatts, portanto cerca quase um terço pode ser abastecido pelas trocas com o único país com que nós temos fronteira, que é a Espanha, e nós pretendemos reforçar isso. Isso é muito importante na nossa perspectiva, quer em termos da segurança de abastecimento, quer em termos de uma perspectiva económica e de mercado. Isto porquê? Porque a alternativa de comprar a fontes da Espanha é mais barata do que gerar essa mesma energia em Portugal. Portanto, nós pretendemos desenvolver uma nova interligação no Minho, reforçando a ligação Minho-Galiza, e passarmos a ter 10 interligações elétricas com a Espanha. Isto no curto prazo. Pretendemos ter este projeto durante o próximo ano, 2025, em operação. Temos um projeto que eu diria que é mais
a médio prazo, que é o que se encaixa naquele grande projeto que é ligar Portugal, Espanha, França e Alemanha para poder exportar hidrogénio que venha a ser produzido em cada um destes países para o grande, que se julga ser o grande consumidor de hidrogénio na Europa, que é basicamente a indústria alemã. Esse é um projeto mais para médio prazo, provavelmente só para 2030 para a frente, em que nós estamos a trabalhar com os operadores homólogos, com o operador espanhol, com a Enagás, com os 2 operadores franceses, a GRT Gás e a Teréga, e com o operador alemão, para tentar estruturar algo e também, de certa forma, aproveitar as oportunidades que os apoios europeus nos dão para este projeto e, de certa forma, desonorar o consumidor português com estes custos, uma vez que eles serão, se tivermos sucesso, parte pagos por fundos europeus. Nós ainda não temos um cenário concreto e específico, uma vez que não existem decisões ainda tomadas sobre os locais onde efetivamente será necessário ligar essas potenciais futuras fontes de produção de energia eólica offshore. O que é que estamos a fazer no nosso plano de investimentos que nós temos que apresentar todos os 2 anos? Estamos apenas ainda a considerar o que é que são a rede onshore, portanto, em terra, que pode ser utilizada complementarmente para essas necessidades. Portanto, nós não estamos ainda a introduzir nenhum investimento específico para as necessidades de ligação às redes offshore. Estamos apenas a tentar otimizar da melhor maneira possível para, lá está, evitar a realização de investimentos redundantes. Nestes grupos de trabalho, temos que aguardar uma decisão para saber exatamente onde e em que montantes serão desenvolvidos esses projetos e em que calendário, sendo que penso que esta revisão do PNEC também reflete isso, há alguma preocupação para ter uma maior consciencialização do que é possível fazer, porque isto são projetos que demoram muito tempo e, portanto, esta redução que foi apresentada tem essa preocupação. Tem uma preocupação de um conhecimento que já foi adquirido, que não existia no passado e que permite, efetivamente, dimensionar. E nós estamos aqui, somos claramente receptores daquilo que forem as orientações do Estado português para desenvolver essa fileira de offshore, na perspectiva das redes, naturalmente. Bom, 1 minuto. Isto é uma história, e é uma história que muito orgulha os engenheiros e as equipas da REN, e é uma história que surgiu no infeliz ano de 2017, com todas aquelas tragédias dos incêndios que nós tivemos em Portugal. Nós deparámos-nos precisamente em 2017 com uma situação que, de certa forma, era algo caricata, que é algumas das nossas infraestruturas cujos sistemas de comando e de controle eram alimentados pelas redes de distribuição, porque estamos a falar de níveis de tensão muito mais baixas do que aquelas que são a muito alta tensão que a REN opera, mas precisamente porque os incêndios afetaram significativamente essas redes, nós deixámos de ter alguma informação, porque esses sistemas de comando e controle estavam limitados nas suas alimentações, porque deixavam de ter o apoio da rede de distribuição. E eternamente nós sentámos-nos e pensámos, porque dissemos: ninguém no país vai compreender como é que um operador de rede, nomeadamente de rede de transporte de eletricidade, vem dizer que não conseguiu operar porque ficou sem eletricidade. E como é que nós podemos encontrar soluções para mitigar esse problema? E foi quando os nossos engenheiros desenvolveram uma arquitetura indo buscar equipamentos que já existem, portanto os equipamentos não são uma novidade. O que é a novidade? É a combinação deles todos numa determinada arquitetura, cujo primeiro objetivo era
diretamente das linhas de muito alta tensão, passarmos a ter disponíveis eletricidade a níveis muito mais baixas tensões, nomeadamente na baixa tensão. E quando descobrimos isto, rapidamente percebemos que isto poderia ser uma oportunidade para estender esta aplicação, nomeadamente para o carregamento elétrico. E uma oportunidade no seguinte sentido: nós não queremos aqui canibalizar os outros operadores de rede naquilo que estão a fazer e que estão a fazer muito bem. Nós queremos é complementar. E complementar como? Onde existe já uma infraestrutura de rede de muito alta tensão, isto só faz sentido para locais onde já existe uma infraestrutura de rede de muito alta tensão, podermos disponibilizar estas soluções de transformar a muito alta tensão em baixa tensão e com isto ter uma capacidade de carregamento de veículos elétricos escalável, carregamentos rápidos e com muita potência disponível. Portanto, estamos a falar de quê? Tipicamente quando há cruzamentos de linhas de muito alta tensão da REN e autoestradas, por exemplo, ou vias rápidas, onde se pode aproveitar essa mesma disponibilidade da infraestrutura já existente e naquele local muito específico, evitando ter que estar a solicitar ao operador da rede de distribuição que desenvolva uma infraestrutura específica e que nunca vai conseguir disponibilizar com aquela potência, com aquele fator de escala que nós conseguimos disponibilizar. E é isso que basicamente que nós desenvolvemos. A Siemens Energy é um dos fabricantes dos equipamentos que fazem parte desta mesma arquitetura e daí a parceria com a Siemens Energy, que nós agora queremos ver se tem alguns resultados a curto prazo. Estamos a começar a desenvolver, temos um local de testes para demonstrar que funciona numa subestação nossa e estamos neste momento a tentar desenvolver 1 ou 2 postos sempre com a preocupação, e esta é algo que para nós não é negociável. A REN nunca irá atuar na comercialização da energia, porque não pode e não quer. Não é a nossa atividade, portanto a REN apenas disponibiliza a infraestrutura e depois existirão entidades terceiras que farão essa parte da comercialização da energia.